Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 35. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 35. Diz assim, Lucas 1, 35. É a anunciação do nascimento de Jesus para Maria, o anjo Gabriel está falando. Eu vou começar do verso 35, diz assim, Lucas 1, 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Amém. Senhor, aplica essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito bonito, esse é um texto tocante. Eu acho que é quase romântico esse encontro de Maria com Isabel. É uma coisa romântica. Imagine que a revolução do mundo, a mudança estrutural e estruturante que vai acontecer no mundo inteiro, a concretização das promessas feitas lá no Éden, feita a Abraão, feita a Isaac, Jacó, desde o Antigo Testamento, a materialização do reino de Deus, tudo isso que vai causar uma revolução no mundo, está na barriga dessas duas mulheres, uma adolescente e uma idosa. No mundo profundamente patriarcal, machista, onde a mulher não tem voz, não tem vez, não tem valor, onde a mulher não tem nem importância, onde a mulher desde o tempo do Éden aí carrega a pecha que o pecado entrou no mundo por causa da mulher, e a mulher vai sofrendo por causa disso. Aqui começa o Evangelho, e o Evangelho começa com mulheres. E a revolução do mundo está com essas mulheres, e elas se encontram, e ali a conspiração divina, a conspiração do céu e da terra, o futuro da humanidade, a salvação da humanidade, está com a menina, de no máximo 15 anos, e de uma senhora, talvez naquele tempo, diz o texto que já era idosa, talvez 60 anos, que era impossível. E essas mulheres se encontram, e essas mulheres são as protagonistas do Evangelho, são os instrumentos de Deus para trazer a salvação no mundo, porque o pecado entrou no mundo através de uma mulher, mas a salvação, que é muito maior que o pecado, vai entrar no mundo também através de uma mulher. E essas mulheres aqui têm esse encontro. Eu pensei nesse texto, dá para eu pregar o mês inteiro nesse texto aqui. Eu não sei, se Deus continuar, eu continuo, senão eu paro hoje só aqui. Mas esse encontro de Maria com Isabel é tão rico, é tão extraordinário. E a gente vive agora, o começo agora de dezembro, mês de encontros, mês de reencontros,
mês de festas, de confraternizações, encontros familiares, de encontros. Esse encontro aqui é maravilhoso. Eu desejo desafiar você a buscar esse tipo de encontro nesse Natal. Esses encontros aqui nesse mês de dezembro e durante toda a sua vida, que você possa orar hoje aqui, ao participar da ceia, e falar assim: eu quero ter esse tipo de encontro na minha vida, eu quero promover esses encontros, eu quero participar desses encontros. E aí, eu aprendi uma palavra nova esse ano, que é sororidade. Sororidade é quando as mulheres se apoiam, se ajudam. A palavra soror vem de irmã, então irmandade. Sororidade é quando duas mulheres, uma apoia a outra, uma ajuda a outra e cria sororidade. Eu quero desafiar as mulheres, a assumirem o protagonismo. Há duas visões teológicas sobre a mulher na igreja. A predominante no Brasil é a complementaridade, ou complementarismo. E a outra, que é a que eu acredito, é a igualitaridade, ou igualitarismo. A maioria hoje das igrejas adotaram o discurso do complementarismo. Tem um livrinho ali, assim, A Construção da Feminilidade Bíblica, uma professora universitária dos Estados Unidos que escreveu. Então, se você lê o Evangelho, se você vê o que Jesus fez, sem o óculos machista, que é o óculos da nossa cultura, você vai começar a ver isso que a gente vê aqui. O protagonismo feminino. As mulheres trazendo a salvação e manifestando o reino de Deus. As mulheres sendo instrumentos do Senhor. Então, eis aqui o desafio. Não vou pregar sobre isso, certo? Mas é um parênteses para desafiar as mulheres aqui da igreja. Até para entender melhor esse assunto. Até para não aceitar certas coisas que são impostas sem discernimento, sem compreensão cultural, sem a percepção do Evangelho, porque todo o sofrimento feminino é causa da queda e do pecado, mas a redenção em Jesus Cristo veio eliminar os efeitos da queda. É por isso que Paulo diz em Gálatas 3:8, agora em Jesus, agora em Cristo já não há nem homem nem mulher, já não há nem macho nem fêmea, já não há nem escravo nem livre, nem judeu nem grego, agora em Cristo, todos são um só, todos são iguais em Cristo Jesus. Amém? Voltando ao encontro, eu quero desafiar você a buscar esse tipo de encontros, e veja que pessoas precisam de pessoas. Maria teve um encontro com o anjo Gabriel, Gabriel falou com ela, trouxe a notícia inaudita, gloriosa, vai nascer de você o Salvador, e através da virgindade, sem contato humano, a Maria fica assustada, se entrega, se rende, teve um encontro com Gabriel. Mas a Maria precisa de uma outra pessoa para confirmar, para ajudar naquilo que ela está recebendo, porque na história do mundo nunca existiu um fato de uma mulher conceber sem a participação do homem. E Maria é essa mulher, agraciada, essa jovem, essa menina. E Maria, e naquele tempo, a mulher que cometesse, ainda que ela não fosse casada, mas prometida em casamento, era um tipo de um noivado, a ideia é se Maria talvez tenha adulterado, e Maria tem que fugir. E quem é na história daquele momento que vai compreender Maria? Quem é a pessoa que vai entender o que ela está passando? É Isabel, porque Isabel era estéril. E através do meio normal, mas através de um milagre, porque ela naquela idade, o anjo falou com o marido de Isabel, Zacarias, e falou, olha, você vai ter um filho, Isabel vai engravidar, e Isabel vai trazer o precursor, o arauto, que é João Batista. E aí o anjo fala para Maria, Isabel, tua parenta, também concebeu.
ela está grávida. E o texto diz que o anjo saiu e Maria foi apressadamente, provavelmente 150 quilômetros de viagem, mas ela foi apressadamente encontrar-se com Isabel, porque ela precisava de alguém. Ela precisava compartilhar, ouvir, ser confirmada, entender, discernir, compreender. Ela já tinha encontrado o anjo, mas o anjo só não era suficiente, porque pessoas precisam de pessoas. Quando Adão estava lá, e Deus falou, não é bom que o homem viva só, tudo era bom, mas o homem só não é bom. Olha, Deus não estava com Adão? Deus estava. Adão estava lá, Adão e Deus, você está feliz, mas não é bom. Tem um nível de solidão que nem Deus preenche. Tem um nível de relacionamento, você precisa de pessoas. Deus não ia preencher aquela lacuna que o Adão sentia. Adão e Deus, Adão ainda estava só. Porque pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Eu lembro de alguém uma vez estava sofrendo muito, e os irmãos iam lá e oravam, e às vezes mandava mensagem, a pessoa falou, pastor, eu sei que Deus está comigo, mas pastor, como eu sinto falta de um abraço, de tocar, de sentir que alguém está me abraçando, me ajudando, alguém no sofrimento. Pessoas precisam de pessoas. E Maria precisa de Isabel. Mesmo a bem-aventurada, mesmo a serva do Senhor, precisa ir ao encontro de Isabel, porque Isabel conhece e sabe, e Isabel está grávida da promessa, da mesma conspiração divina, ela está junto. Nós vivemos num mundo cada vez mais impessoal, cada vez mais virtual. Você já pensou, você vai mandar uma mensagem, vou mandar mensagem para todo mundo, vou fazer uma lista de transmissão, né? Vou perder tempo falar com um só, vou falar logo para 20, 30. Né? Já pensou isso? Eu estava lendo um livro essa semana da história do Tim Keller, e a esposa do Tim Keller, quando tinha 12 anos de idade, leu um livro do C.S. Lewis, achou um livro dele, maravilhou-se com o livro, e aí ela procurou outros livros, não achou, e ela falou, nossa, talvez esse C.S. Lewis precise de encorajamento. Ela nem sabia que ela escreveu uma carta para ele, já era famoso na Inglaterra, os Estados Unidos escreveu para ele na Inglaterra, a menina de 12 anos, e o C.S. Lewis recebeu a carta e respondeu, e mais do que isso, começou a trocar correspondência com a menina de 12 anos, Você já parou para pensar o que era uma carta endereçada a uma pessoa? Uma carta de amor. Eu já escrevi carta de amor, já recebi carta de amor. Está guardada até hoje. Pessoal. Imagine, hoje eu olho e penso, rapaz, escreveu uma carta para uma menina de 12 anos, um professor, um escritor famoso. A pessoalidade. O mundo está ficando impessoal, virtual. Se marcar um encontro, eu quero conversar com você. Eu quero bater um papo com você. Eu estou mandando essa mensagem para você. Um dia um amigo meu falou, você não responde minhas mensagens, cara? Eu falei, cara, você manda mensagem para uma lista de transmissão e quer que eu responda? Meu nome não estava lá. Ele falou, me perdoe, eu vou colocar seu nome agora. Não é para mim, é para 100 pessoas, 150 pessoas, ainda mais vou pôr no grupo. No grupo, então, aqui na igreja, 10% vê o grupo. Não acredito que o povo vai olhar para o grupo, tem que mandar e falar o nome da pessoa. O nome da pessoa. Pessoas precisam de pessoas, mas precisam de pessoas cheias do Espírito Santo. O texto diz que quando Maria entrou, a criança estremeceu no ventre, verso 41, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ficou possuída do Espírito Santo. Esses encontros espirituais que a gente precisa. Tem muito encontro social, é bom, faz parte. Tem muito encontro festivo, fraterno, tem muita festa. Ótimo. Mas busque encontros da alma, encontros do espírito, encontros dessa ligação espiritual, de pessoas que estão cheias do Espírito Santo, de pessoas que vão entender, discernir, que vão ligar-se à sua alma. Então hoje, às vezes as pessoas na mesma casa,
Alguém já disse que antes a gente perdia os filhos nas ruas, hoje você perde o filho dentro de casa. Hoje você perde o filho no quarto. Você perde o filho ali porque você não consegue acessar a alma da pessoa, o espírito dela. E os encontros que a gente precisa são encontros espirituais, de gente cheia do Espírito Santo, que vai discernir, que vai compreender, que vai acessar a sua alma. Então a Maria chega, a Isabel, o Espírito Santo testifica no bebê, e há esse ambiente do Espírito Santo. Quem sabe você foge de encontrar pessoas de Deus. Você sabe que você precisa. Você sabe que você precisa ter uma conversa séria. Você sabe que você precisa resolver um problema, mas você vai adiante, você vai adiante. Você sabe, você conhece uma pessoa, você sabe de alguém que poderia te ajudar, que poderia ministrar o seu coração e manifestar Deus na sua vida, mas você vai fugindo, vai fugindo. As pessoas vão passando, o ano vai acabando, e você diz, eu precisava fazer, mas não fiz. Vai adiando as conversas sérias, os encontros transformadores, as coisas profundas, a gente vai empurrando, a gente precisa resolver isso, a gente precisa lidar com isso. Você vai fugindo. Ontem no encontro de casais, foi maravilhoso, o pastor Val levou o filho dele e a filha dele. Coisa muito linda, muito bonito isso, muito bonito. E o filho dele que estava desviado, que usou droga, que ficou anos fora, e o filho voltou, está com Jesus, e levou ontem lá para dar o testemunho, e ele falou assim, a causa que me afastou da igreja, me afastou de Deus, foi o meu próprio pai. Meu pai se tornou pastor, e ele só falava comigo como pastor, só dava bronca, só repreendia, e eu não estava precisando de um pastor, eu estava precisando de um pai. E o Val contou que ele percebeu isso, e Deus foi mudando o coração dele para ser pai do seu filho, para ser presente com o seu filho. Ele disse, o meu pai precisava acessar o meu coração, a minha alma, às vezes dentro da mesma casa. Ele disse, quando conseguiu acessar o coração do filho, o filho voltou para Jesus, hoje está lá firme, pregando, testemunho lindo, maravilhoso, que a gente ouviu ontem ali. Eu nunca vi um negócio desse, um testemunho tão bonito como aquele. Então observe, você às vezes está lá, mas você não acessa a alma, você não acessa o coração, às vezes nem da sua esposa, nem do seu marido, são dois estranhos, são encontros apenas superficiais. A Maria chegou, o bebê, e a Isabel foi cheia do Espírito Santo. Encontros, irmãos, veja o versículo 22, exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Nós precisamos buscar encontros que nos abençoam, encontros que nos abençoam. A Isabel abençoa, você é bendita, Maria, você é bendito, o fruto do teu ventre é bendito, você é abençoada, você é bem-aventurada, você é feliz. É palavras que edificam, que curam, que abençoam. Quantos encontros a gente tem que promove dissensões, brigas, críticas veladas, quantos encontros familiares cheios de competição, de inveja, de coisas ruins, porque não abrir a boca e abençoar as pessoas, e trazer palavras de bênção, e fortalecê-las espiritualmente, abençoá-las, em vez de amaldiçoá-las, e edificá-las espiritualmente, e trazer palavras que curam o coração. Quantos encontros, quantas festas nós vamos ter, que o pessoal só vai lá para beber, para falar bobagem, para encher a cara. Quantos encontros familiares desprovidos de espiritualidade, da presença de Deus, de oração, de culto, de gente que abençoa umas às outras. Isabel abençoa Maria, bendita, bendito, bendito, e às vezes parar de reclamar e começar a abençoar, edificar, encorajar, trazer cura ao coração. Versículo 43, encontros que são espaço para a revelação de Deus.
A Isabel vai falar um negócio aqui que é uma revelação que vai levar tempo para os discípulos perceberem, para a teologia digerir, para a religião de Israel receber, mas a Isabel vai ver um negócio aqui que é uma revelação extraordinária. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Isabel é essa revelação da divindade de Jesus. Um judeu, ela e junto com Zacarias são fiéis na religião judaica. Só tem um Senhor que é Deus. Só há um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Isabel de repente fala que o bebê é o Senhor também. É a revelação da divindade de Jesus. É a revelação que Jesus também é Deus. Que revelação é essa? Que encontro rico da revelação da graça, que percepção extraordinária que Isabel tem, que confissão gloriosa. Esse bebê é o meu Senhor, não é apenas um profeta, como o meu, que eu vou nascer, que é João Batista, que está no ventre dela. Esse vai ser um profeta, mas esse daí não é um homem normal. Esse é o Senhor, é o meu Senhor, é o meu Deus. Encontros que são espaços onde o Espírito Santo traz a revelação, a inspiração, a iluminação. Às vezes, quando você está numa comunhão íntima com alguém, você tem percepções novas. Em conversas que eu tenho, em reuniões de oração, quando eu estou orando por alguém, Deus traz uma compreensão que eu não tinha. Às vezes eu estou orando, conversando com alguém, Deus abre a minha mente e fala: eu nunca tinha entendido isso, agora eu entendi, porque você criou o espaço sagrado da comunhão. Deus é comunhão, Deus é relacionamento. A bênção vem quando os irmãos estão em união, quando você está junto, Jesus manifesta a sua presença, e quando você tem esse nível de comunhão, quando você se encontra com alguém com o coração e a alma aberta, ali o Espírito Santo vai trazendo novas percepções, aprofundamentos, discernimentos, iluminações espirituais, coisas que você nem sabia, o Senhor traz para você. O Lério Krebs foi um grande psicólogo cristão, escreveu livros maravilhosos, e teve um ministério, ele morreu há pouco tempo. E o Lério Krebs, ele escrevia livros como psicólogo cristão, porque ele dizia, a tese dele era: se a gente fosse mais amigos, se a gente tivesse mais amigos verdadeiros, espirituais, amigos de alma, ele dizia, a minha profissão ia estar esvaziada. Ainda que tenha esse lugar, ainda que a terapia, ainda que isso seja muito bom e importante, as pessoas devem fazer, mas no mundo moderno, como a gente não tem a Isabel, não tem encontros assim, às vezes você precisa pagar para que alguém ouça você. Mas é nesses encontros, é nessa intimidade que o Espírito alarga a nossa consciência, que o Espírito Santo traz novas percepções. É quando você se encontra assim que o Senhor traz essa revelação para Isabel: é a mãe do meu Senhor. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é divino. Ela tem essa percepção nesse sagrado encontro. Verso 44, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Não existia ultrassom, não se sabia quando a vida começava dentro da barriga, não tinha ultrassom, não tinha essa percepção, mas aqui o texto diz, a vida inteligente, a vida intrauterina, há uma criança ali que já sente, que já percebe, que já discerne, que já recebe, está lá, e essa criança aqui sentiu a sua presença. Isso não se dá virtualmente, isso não se dá distante, teve a presença, teve a aproximação física, estava junto, e o Espírito Santo agiu em João o Batista, o bebezinho lá dentro, e se estremeceu de alegria, encontros que promovem alegria verdadeira, alegria espiritual, alegria do Espírito, não euforia apenas, mas alegria profunda. Ela é tomada dessa alegria.
1 Pedro, ele disse àqueles cristãos: vocês que são tomados da alegria indizível. Alegria indizível. Sabe, irmãos, a nossa tradição presbiteriana, ela nasceu, e é muito bom isso, a gente foi criado, e a igreja nasceu sobre o signo da racionalidade, do intelecto, da compreensão, do estudo do texto, do uso do entendimento, que sem entendimento a graça não opera. Isso é maravilhoso, mas há um nível de experiência com Deus, há experiências com Deus que são suprarracionais, há experiências com o Espírito Santo que às vezes nem você consegue explicar, e é difícil explicar para outra pessoa. Há níveis de ação do Espírito Santo dentro da gente que toma você dessa alegria indizível. Indizível, você não consegue dizer, você não consegue explicar. Você é tomado, você é cheio, e seu coração experimenta aquele gozo que os antigos cantavam nos hinos, o gozo inaudito, o deleite precioso do Senhor, essa alegria. Eu desafio você a orar para Deus: Senhor, eu preciso dessa alegria. Às vezes é num momento de oração, é num momento de entrega, de choro, é num momento que o Espírito Santo visita você e de repente sua alma é tomada. Às vezes você está cheio de tristeza, cheio de preocupação, e o Espírito Santo sussurra na sua alma: eu estou com você, eu estou aqui. E você é tomado da alegria indizível. Eu já tive algumas experiências dessas, e eu desafio você a falar: Senhor, eu preciso provar isso aqui. Eu não consigo explicar para você, não consigo dizer como é que faz isso. Eu já tive algumas pregando aqui. Isso às vezes afeta a sua emoção, afeta o seu corpo. Alguns momentos a minha mão começa a tremer. Nunca contei isso, quando a minha mão começa a tremer. É tomado da presença do Espírito Santo, daquele gozo, daquela presença, daquela alegria, daquela sensação que parece que o céu desceu até você, e você podia morrer, que você já estava satisfeito. Você sente, você prova, mas como é isso, pastor? Não tem palavras. Essa alegria que vem lá de dentro do Espírito Santo, que jorra dentro de você, e você é tomado. Dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de rolar, porque você é tomado, você é possuído. E é suprarracional, você não consegue. Tem gente que tenta produzir, tenta fabricar, mas é a alegria do Espírito Santo. Eu desafio você, se é crente, talvez você seja só do raciocínio, só do entendimento, você precisa ter essa experiência. Talvez o maior teólogo da Igreja Católica, depois de Santo Agostinho, tenha sido São Tomás de Aquino. Escreveu a Suma Teológica, um homem genial, viveu há mais de 100 anos, há mais de 1000 anos, 1100, ele viveu. Escreveu a Suma Teológica, doutor angélico, é chamado na igreja o doutor angelical. Homem intelectual. Imagina, a gente pensa que hoje, com toda a tecnologia, as pessoas estão ficando mais inteligentes, né? Lé do engano nosso, irmãos. O mundo está ficando mais burro. Você olha para trás e vê esses homens que escreveram tanto, com tamanha genialidade, sabia tudo, sem inteligência artificial, sem computador, sabia tudo, todo tipo de conhecimento. E Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, escreveu uma obra esplendorosa, que hoje são poucos que conseguem ler a Suma Teológica. Mas um dia, ele teve uma experiência com Deus, ele teve uma experiência com o Espírito Santo, e o seu auxiliar veio falar com ele. Ele falou assim: eu não consigo escrever mais nada, o que eu vi, o que eu senti,
fez com que toda a minha teologia se transformasse em palha. É pura palha, porque não tem palavras, não tem descrições humanas para falar aquilo que eu senti e que eu experimentei. Depois disso ele se tornou recluso, só ficou em oração, porque ele provou o céu na terra, ele provou o Espírito Santo, provou essa alegria inaudita, esse gozo indizível da alma, essa alegria do Espírito Santo. Quem sabe nesse mês de dezembro, você vai falar para Deus assim: Senhor, eu quero essa alegria do céu no meu coração, eu quero cantar e experimentar o Cristo vivo na minha alma, eu quero essa alegria indizível. E aí, meu irmão, minha irmã, quando isso acontece, parece que as coisas diminuem. Quando você prova o gosto da eternidade, as coisas temporais vão diminuindo, porque você provou o céu. Ela foi tomada dessa alegria espiritual, alegria do Espírito na alma, alegria do bebê, alegria da promessa. E por fim ela termina: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Alguém que está engravidado da promessa, confirma a promessa na vida de Maria. Você precisa de amigos, os companheiros que você precisa, é gente que vai fortalecer a sua fé, que vai confirmar as promessas de Deus na sua vida. Você precisa de gente que vai te trazer para Jesus, que vai fazer a palavra de Deus vai se cumprir, que vai abençoar você. E Maria ficou 3 meses com Isabel sendo fortalecida, alimentada, confirmada. A moça Maria, adolescente, foi cheia, porque uma irmã mais velha estava grávida da mesma promessa, da mesma visitação, entendia e fortaleceu ela. Esses são os amigos, essas são as pessoas que você tem que ter perto da sua vida. Essas são as pessoas que você tem que ligar, que você tem que marcar. Essas são as pessoas que você tem que ir lá encontrar. Hoje, às vezes, você vê pessoas aí dando conselhos, é coach, é mestre. Eu segui um psiquiatra no Instagram, o cara dava cada conselho sobre educação de filhos, com coisas bonitas. Eu falei: rapaz, esse cara é inteligente. Aí eu fui pesquisar, perguntar: quantos filhos esse cara tem? Nenhum. Por que não? Porque eu não quero ter filho. Vai plantar batata, rapaz. Os caras, fazer isso não sabe nada, nunca provou, nunca experimentou, não sabe o que é lidar com filho doente, filho rebelde, não sabe o que é lidar. Aí você fica dando conselho de coisa que nunca viveu, nunca experimentou. Então, irmãos, Isabel está grávida, viu a promessa, viu o milagre e confirma Maria e fortalece Maria. E o que acontece? Versículo 46, então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, encontros que promovam louvor e adoração. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E Maria vai fazer esse cântico maravilhoso depois desse encontro. Você precisa de gente que gera louvor na sua alma, gente que faz você cantar louvores a Deus, gente que faz você amar mais a Jesus e crer mais na sua palavra, gente que faz você ficar extasiado. Na tradução de Eugênio diz que a Maria foi tomada de júbilo, ela é tomada da alegria do Espírito Santo. A minha alma, o meu espírito, tudo que há em mim exulta nesse Deus, aleluia. Pare de seguir gente que leva você para o mal. Pare de encontros que só era para você beber, para você aprontar, para você viver na base do instinto. Procure gente que conheça a Deus, mulheres que conheçam a Deus, homens que conheçam a Deus, gente que vai te trazer para Jesus e fortalecer sua fé e abençoar você e gerar alegria espiritual no seu coração. Então você deveria promover encontros espirituais. Chega o mês de dezembro, a igreja esvazia. Você sabia disso ou não? Diminui a frequência nas igrejas, inclusive nessa. É festa, é confraternização, é formatura, é não sei o que, vai chegar lá, não tem tempo para culto, não tem tempo para igreja, não tem tempo para reunião de oração. Já sei de igrejas que fecham,
Já dá um recesso para o povo. O povo agora vai festejar. Ô, irmãos, o que você está celebrando? O que você está adorando? Parênteses. Eu vou terminar esse sermão, está demorando muito já. Parênteses. Meu irmão, quando se converteu, minha família não era crente. Meu irmão se converteu. Radicalmente entregou a vida dele para Jesus. Meu irmão levou Jesus para a nossa casa. Mas o meu irmão não trocava a igreja pela família. Meu irmão ia ter festa da família, primeiro eu vou no culto, depois eu vou na festa da família. Eu vou no culto, depois eu vou na festa da família. Hoje, inverteu. Mas hoje eu não vejo também familiar não crente se convertendo. Meu irmão levou toda a família para Jesus, todo mundo se converteu, na radicalidade dele, na firmeza dele, na seriedade dele, a gente viu, isso é sério para ele leva a sério. E aí foi se convertendo. A gente foi se convertendo. Então hoje a igreja é trocada, é deixada de lado. Os encontros espirituais de adoração, de oração, de culto é deixado de lado. Vamos para outras festas. E aí você não vê as pessoas, os familiares não crentes se convertendo. Porque vai abrindo mão, a igreja é um acessório, é um resto, a igreja é supérfluo. O culto a Deus, a adoração é central na minha vida. O culto à igreja é central na minha vida. E você dá testemunho, e não troca e não substitui, a pessoa é atraída pela firmeza, pela fidelidade, pela radicalidade, é atraída pela diferença, não pela similaridade, pela diferença. A pessoa é atraída e convertida. Que nesse mês de dezembro você priorize os encontros espirituais na sua vida, os encontros que abençoam, que curam, os encontros que te aproximam de Jesus, que você priorize esses encontros que te deixam cheio do Espírito Santo, não cheio de bebida, os encontros que te deixam cheio da alegria espiritual, não da euforia desse mundo, os encontros do Espírito Santo que trazem o céu aqui na terra. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche os seus olhos e fale para o Senhor: Senhor, eu quero ter encontros desse. Talvez eu seja como Maria, que precisa de uma mulher mais sábia, e talvez eu seja Isabel, para uma moça mais nova, para um jovem, para um adolescente. Talvez eu estou fugindo, me ausentando, sonegando a possibilidade de abençoar outras pessoas. Vai ter um encontro, você fala: não vou ficar assistindo aqui a minha casa. Vai ter um encontro de mulheres, vai ter um encontro de homens, vai ter um encontro de... não vou não. Quem sabe você é a pessoa que Deus vai usar para abençoar outras pessoas. Eu já frequentei muitos encontros de casais, mas eu nunca tinha visto o que eu vi ontem. Nunca vi um testemunho tão forte como aquele. Talvez você esteja fugindo de encontros da alma, do coração. Talvez você esteja fugindo de amizades espirituais. Você sabe que você precisa conversar. Você sabe que você precisa conversar com o pastor. E você não procura. Você foge. E sua vida está definhando. Você está esvaziando, você está esfriando. Você precisa. Porque pessoas precisam de pessoas cheias do Espírito Santo. Feche os seus olhos e fale: Senhor, eu quero ser. Eu quero ter encontros assim. Eu quero nas festas ter aquele momento de abençoar as pessoas, de trazer uma palavra de fé e esperança. Senhor, eu quero ali na confraternização da empresa, da família, eu quero ser instrumento de Deus para levar a tua presença. Senhor, eu quero ser cheio dessa alegria espiritual que não passa. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Sim, meu Deus,
Sim, meu Pai, nós te damos graças pelo encontro de Maria e Isabel. Que encontro tão singelo, tão sublime, tão lindo. Que encontro tão edificante daquelas mulheres. A revolução que o Senhor estava causando no mundo estava com um adolescente e uma idosa que se uniram e se fortaleceram em louvor e adoração ao Senhor. Pai, às vezes adolescentes isolados, sozinhos, que precisam de um pai, de uma mãe. Às vezes há uma esposa solitária, um avô, um pai, um tio. Às vezes há pessoas próximas que precisam de encontros pessoais, de abraço, de toque, de olho no olho, que precisa de uma bênção, que precisa de uma confirmação, que precisa de um fortalecimento espiritual. Senhor, promova esses encontros na nossa vida. Ô Espírito Santo, promova esses encontros em nossa vida, promova esses encontros transformadores, espirituais, esses encontros do Espírito Santo e da alma, em nome de Jesus. Que haja muitos encontros assim, que haja muito derramado do Espírito, que haja a ação do Espírito Santo nos corações, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, promova, Senhor, a orientação, o aconselhamento, a amizade sincera, pura e fraterna na tua presença. Ajuda cada Maria, cada Isabel, ajuda cada um aqui a ser instrumento do Senhor para trazer bênção na vida do outro e gerar louvor e adoração. Que nesse mês de dezembro haja muitas confraternizações, haja muitas festas, mas festas cheias do Espírito de Deus, cheias de louvor, de alegria, de confraternização humana e espiritual na tua presença. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém e amém.